Seja bem-vindo de volta aqui no Porquê Partir com Silvana. Vamos contar histórias, e eu tenho algumas, né? Comprei minha Heritage 0 km, feliz da minha vida, Scarlett. Ela ficou comigo 103 mil quilômetros. Ela era uma moto zero. Eu peguei ela na sexta-feira e saí pro final de semana louca para andar. Meu marido com a sua Fat Boy, e saímos por aí. Já era minha segunda Heritage, mas essa era uma Heritage zero. Saímos para andar, a gente sempre juntos. Cara, eu não conseguia colocar 80 km com ela sem que ela começasse a tremer inteira. O guidão tremia a 80 por hora. Nossa, que isso? Tem alguma coisa errada com essa moto? Mas era uma moto zero. Como é que eu vou dizer que tem alguma coisa errada numa moto zero? Não é para ter nada, né? Andei no sábado, andei no domingo, não conseguia passar de 80 por hora. Meu marido tava irritado. Pô, normalmente na estrada a gente bota lá uns 100, 110, uma coisa assim. Ele tinha que se conter porque eu não conseguia passar de 80 por hora sem que a moto tremesse muito. E nós dois conversávamos com o comunicador, então eu dizia para ele o que eu estava percebendo. Tivemos que fazer os passeios do final de semana a 80 por hora. Segunda-feira de manhã vou para Harley. Vou para Harley, entro lá e como assim? O que está acontecendo com essa moto? Eu não consigo botar mais do que 80 por hora, que ela treme inteira. Aí eu assim, desconfiança minha, que seja desconfiança minha. Os meninos ficavam se olhando assim, do tipo assim, uma cara de desprezo que para mim se traduziria em essa mulher não sabe pilotar e fica reclamando da moto. Eles não estavam dando muita atenção, mas enfim, recolheram a moto, ficaram com ela, passaram 2, 3 dias, depois me devolveram a moto dizendo que tinha alguma coisa frouxa, uma mesa, não sei o que. Passaram uma conversa em mim, me devolveram a moto, eu voltei a andar na moto e aí realmente ela mudou. A 80 por hora ela não tremia mais, ela tremia a 100 por hora. Continua sendo normal, continua sendo errado, não é possível uma moto zero tremer inteira a 100 por hora. Balanceamento, pneu, não sei, alguma coisa estava errado com aquela moto. E eles com aquela carinha de ela não sabe pilotar. Eu segurei aquele 100 por hora até chegar a 1.600 km, que é a primeira revisão da Harley. Normalmente, 1.600 km você vai para a primeira revisão, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu estava ali no 1.500, já louca para levar para a revisão, né, porque eu não conseguia passar de 100 por hora sem que ela tremesse inteira. Aí eu pensei, se eu vou lá para a Harley, eles vão me olhar com aquela cara de ela não sabe pilotar, e eu vou ter que dar um contorno nessa situação. Minha estratégia foi a seguinte: cheguei na Harley lá, tal, não, tá aqui pronta para revisão dos 1.500, vamos lá, verifica, ok, tudo bem, qual que é o mecânico que vai, é o tal do mecânico tal. Chamei o mecânico, oficialmente a gente nem fala com os mecânicos, mas nesse caso eu chamei o mecânico, disse pra ele assim, cara, é o seguinte, ó, você só faz para mim uma coisa, muito importante para mim, tipo assim, tô levando a sério, o cara vem me olhar a sério. Esse eu assino até um termo se você quiser. Isso, como assim, Silvana? O que tu quer? Eu quero que tu suba em cima dessa moto e bote 140. 140 é fora, é ilegal. 140 gera multa. Se eu assino um termo que se você for multado eu pago a multa, não tem problema. Mas eu quero que tu coloque 140 nessa moto. Porque se você colocar, eu também coloco. Então assim, eu não fiz... Vou dizer assim, a 100 por hora ela começa a tremer, porque quando eu disse a 80, ele já me olhava com aquela cara de que apertaram 2 parafusinhos e me mandaram a moto de volta. Na realidade, o mecânico, ela disse para eu subir em cima da moto, ele subiu em cima da moto, ele não passava de 100 sem tremer, então ele descobriu que a moto tinha um problema. E não era eu que estava dizendo que eu não tinha um problema, ele tinha que identificar que tinha um problema. Ele passou 5 dias com essa moto, ele desmontou as rodas, ele reenraiou elas de novo, os pneus dela estavam com problemas muito sérios e que eles simplesmente não estavam olhando, né? E como ele teve que experimentar, aí eu disse para ele assim, ó, eu disse, se você botar 140, eu coloco, mas ele não colocou 140. Enfim, ele ajustou, ele acertou, ele equilibrou, ele deixou essa moto tão perfeita, mas tão perfeita. Quando ele me entregou, ele disse, Silvana, eu fiz o seguinte, eu fiz tudo, eu identifiquei o que você estava falando, realmente tinha um problema, daí eu achei aquele. Ele deu uma geral assim muito perfeita, subiu em cima da moto de novo, foi para a estrada e segundo o que ele disse, ele colocou 160.
Ele disse, Eu coloquei 160 e mantive. isso eu não sei se ia vir multa, acabou não vindo, não sei que trecho que ele fez isso, mas aí ele me entregou uma moto muito boa, na qual eu fiz lá os meus 100 mil quilômetros, feliz da minha vida, nunca mais eu precisei me incomodar com aquilo, não sei exatamente o que era. Ele falou de raio, ele falou de equilíbrio, ele falou de um monte de coisa, mas ele deixou ela perfeita. Mas foi uma forma que eu encontrei de poder contornar, porque assim, eles não deram bola quando eu falei que ela estava ruim quando eu botava 80 por hora, tanto que eles me devolveram porque ela ficando ruim com 100 por hora, ou seja, o problema ficou igual. Eu consegui contornar a situação sem precisar confrontar, mas fala sério, não é pouco de machismo não? Cá entre nós? Comenta aí, o que você acha? Já enfrentou? É um mundo masculino da moto, eu sei, mas encontrar o machismo é chatinho?